é, 15 para as 5, 4h45, uma hora mais cedo. Mas é um privilégio estarmos juntos. É um privilégio podermos abrir a palavra de Deus e meditar neste momento. Orar ao Senhor, buscar o Senhor. Há anos atrás, em 1975, o Quarteto da Voz da Profecia cantou e gravou um hino composto por Alexandre Rachet Filho, já falecido. Aquela formação era com Eclair Cruz, Melquia de Soares, Wilson Almeida e Roberto Conrad. Eles cantaram as Bem-aventuranças. Composição de Alexandre Rachet, que era o pianista do quarteto na época. Coisa muito linda. Escutei isto ontem à noite, eu me lembrei disso, escutei ontem à noite, enquanto meditava no que iria dizer hoje. E há algum tempo atrás, não faz muito tempo, nós estudamos a lição da Escola Sabatina sobre as Bem-aventuranças. E eu amei aquela lição. Muito linda, muito bem preparada. Eu queria meditar com os irmãos um pouco sobre uma das bem-aventuranças, na verdade, a primeira das bem-aventuranças, que se encontra em Mateus capítulo 5, verso 1 a 3, e se você estiver com a sua Bíblia aí na mão, espero que você esteja com a sua Bíblia na mão, você acompanhe. Mas me permita sugerir, tenha uma caneta, um lápis, um papel, porque eu vou lhe dar alguns textos para você meditar depois. E eu gostaria que você anotasse, porque senão você vai esquecer. E não seria bom que você esquecesse. Eu gosto sempre de anotar os pedidos de oração que são feitos aqui. À medida que os pedidos vão sendo falados, eu anoto o nome da pessoa e o pedido que ela faz. E isso para mim é muito importante. Isso para mim é muito importante. Esses pedidos de oração têm um significado especial para mim, muito grande. Alguns deles me tocam profundamente. E esta semana passada, até conversei com o pastor Wagner sobre isto. Me tocou o pedido de uma irmã diabética que estava arriscada a perder a perna com um filho autista, e aquilo me tocou. Fiquei pensando no seu futuro, no futuro do seu filho. Meu pedido não falou nada sobre família, sobre pai, sobre filhos, não falou nada, apenas isto. E este mundo de maldade, de miséria e de doença me faz pensar bastante. Há pouco tempo atrás eu perdi uma cunhada para o câncer. Ela descansa no Senhor, mas é uma coisa muito dolorosa e eu louvo a Deus ao mesmo tempo que clamo, porque Ele prometeu a sua vinda e eu estou reclamando cada dia a vinda do Senhor, que não está distante. Eu estou dizendo nas igrejas, e a cada irmão e a cada pessoa que eu conheço e que não conheço, que o Senhor Jesus está às portas, está ali na esquina. Está ali na esquina. Vamos ler a Bíblia? Mateus capítulo 5, verso 1 a 3, e diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Talvez na sua Bíblia, na Bíblia de alguns aí, diga: Bem-aventurados os humildes de espírito. O texto original hebraico fala, o texto original grego, não hebraico, grego, fala pobres, não humildes. Mas Mateus, ao escrever o seu livro, o seu evangelho, Mateus segue um bem elaborado plano. Na sua história do batismo de Jesus, mostra-nos a este tomando consciência de que havia chegado a sua hora, de que havia de iniciar o seu ministério. A Lisandra falou isso aí assim bem rapidinho, mas foi maravilhoso ela falar sobre isso. Amei ouvir. Amei ouvir. Na história das tentações, Mateus
mostra-nos como Jesus escolheu deliberadamente os métodos que usaria para executar sua tarefa e como rechaçaria ou rechaçou deliberadamente aqueles métodos que considerava contrários à vontade de Deus. Como disse o pastor Wagner ainda há pouco, se alguém se propõe a levar a cabo uma tarefa importante, necessita de ajudantes que o sigam, que estejam presentes. Por isso, Mateus nos mostra como Jesus seleciona os que seriam seus companheiros de trabalho e ao compartilhar, para compartilhar sua missão. Mas para que os ajudantes desempenhem inteligentemente sua parte na tarefa, se torna necessário capacitá-los, claro. Então, no Sermão do Monte, Mateus nos mostra Jesus dando instrução aos seus discípulos na mensagem que eles deveriam transmitir a todos os homens. É na apresentação do Sermão do Monte que encontramos em Lucas tudo isto, porque lá Lucas dá prosseguimento à nomeação oficial dos 12, conforme está em Lucas 6, verso 13, o segundo texto para você anotar. Por isso, um erudito chamou o Sermão do Monte como o sermão da ordenação dos 12. Então, todos têm concordado que no Sermão do Monte nós temos a medula e temos a essência dos ensinos de Jesus no, no círculo íntimo daqueles que ele havia escolhido. Como escolheu você? Lembre-se sempre, você é um escolhido. No último sermão que eu preguei nesta sala, eu disse isso com muita clareza. Você é escolhido por Deus. Na realidade, essa denominação do Sermão do Monte se ajusta mais à autêntica natureza do Sermão do Monte do que poderia parecer à primeira vista. Nós nos referimos ao Sermão do Monte como se tratasse de um sermão que Jesus havia pregado mais ou menos na forma como temos em alguma ocasião particular. Mas é muito mais do que isto. De fato, é uma síntese dos distintos sermões, dos distintos ensinos que Jesus pregou e ministrou durante o seu ministério. Então, quando lemos o Sermão do Monte fazendo com o ritmo que estamos acostumados, torna-se mais fácil, porque geralmente conhecemos por leituras anteriores a maioria das palavras que compõem. Mas se escutássemos em sua forma atual pela primeira vez, antes de chegar ao fim, o ouvinte seria ofuscado pela abundância de luz que existe nesse texto. É simplesmente maravilhoso. É simplesmente fantástica a quantidade de luz que emana desse texto que Mateus coloca aqui diante de nós. Mas há certas porções do sermão que aparecem repentinamente sem advertência alguma. Isto é, não tem relação com o que vem antes e nem com o que vem depois. Por exemplo, Mateus capítulo 5, verso 31 a 32 e Mateus 7, 7 a 11 estão bastante desligados do seu contexto. Não são a consequência lógica do que antecede, nem se resolvem em sua continuação. O Sermão do Monte é desconexo em várias de suas partes. Uma outra coisa é que o mais importante de tudo é que tanto quanto Mateus quanto Lucas nos dão cada um uma versão do Sermão do Monte. Por exemplo, na versão de Mateus, há 107 versículos. Destes, 29 estão em Lucas capítulo 6, versos 20 a 49, como uma unidade. 47 não tem paralelo na versão de Lucas. E 34 desses versículos estão dispersos em distintos contextos na narrativa do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o similar do sol está em Mateus 5, 13 e em Lucas capítulo 14, verso 34 a 35. O similar da lâmpada está em Mateus capítulo 5, verso 15 e em Lucas do capítulo 8, verso 16. O dito do Jota e do tio na lei está em Mateus 5, 18 e em Lucas 16, verso 17. Quer dizer, algumas passagens que em Mateus aparecem consecutivamente estão separadas em Lucas em diferentes capítulos. O outro exemplo é o da trave e do argueiro no olho do irmão, que está em Mateus 7,
versos 1 a 5, e em Lucas, no capítulo 6, versos 37 a 42. A passagem em que Jesus convida os homens a buscar, porque assim encontrarão, está em Mateus capítulo 7, versos 7 a 12, e em Lucas, no capítulo 11, versos 9 a 13. Tal como temos visto, Mateus é essencialmente didático no seu evangelho. E quando eu falo isso, eu me lembro da irmã Thais, acho que é Thais, aquela professora, tremendamente didática. Eu me lembro de Raquel, tremendamente didática. Fantástico isto. Mateus é didático no seu evangelho. E uma de suas características é que coleciona, ele arruma os ensinos de Jesus sob títulos bastante gerais. E é muito lógico pensar que Mateus arranjou os ditos de Jesus, que compõem o Sermão do Monte, em uma grande unidade, enquanto Lucas os fragmenta ao longo do seu evangelho. O Sermão do Monte, irmãos amados, não é o único sermão que Jesus pregou em uma única ocasião, mas é o epítome, é a essência, o resumo, a síntese dos ensinos que, em diversas oportunidades, repetiu aos seus discípulos. Tem se sugerido que, quando Jesus finalmente terminou a escolha dos 12 apóstolos, deve ter os levado a algum lugar tranquilo durante 1 ou 2 semanas, a fim de ensinar-lhes o essencial da mensagem que eles haveriam de anunciar aos homens. Ah, pensa-se assim. Mas a forma introdutória de que se vale Mateus sugere tudo isto ao estudante atento. E que texto, como começa bonito o capítulo 5. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. Nestes breves versículos, há 3 pontos importantes que podem ajudar-nos a compreender o significado desta mensagem. O primeiro, Jesus começou a ensinar depois de se ter assentado. A postura do rabino judeu era assentado. Frequentemente, os rabinos comunicavam alguns dos seus ensinos enquanto caminhavam com seus discípulos ou estando em pé. Todavia, quando faziam profissionalmente, faziam-no sentados. O segundo é que Mateus diz, ademais, que ele abrindo sua boca. No grego, esta expressão, esta frase, abrindo sua boca, tem pelo menos 2 significados. O primeiro, que se usa como introdução a alguma declaração particularmente solene ou importante. É o prefácio lógico de qualquer declaração de peso. O segundo é que usa-se para referir-se aos ditos de uma pessoa que verdadeiramente está abrindo o seu coração e mostrando o mais íntimo conteúdo da sua mente. Isto é, o ensino que se pronuncia desta maneira é direto, sem barreiras na comunicação. Este segundo significado da expressão assinala que o Sermão do Monte não é um ensino qualquer de Jesus. É o pronunciamento grave e solene das coisas fundamentais. Nestes ensinos, Jesus está abrindo seu coração àqueles que seriam seu braço direito no cumprimento da missão. E, por último, as versões comuns dizem que Jesus os ensinava, dizendo. Em grego, usam-se 2 tempos, pretéritos diferentes, um dos quais não existe em português e na maioria das línguas, e que, portanto, é muito difícil de traduzir, que é o aoristo. Este tempo expressa uma expressão que foi iniciada e completada no passado. Aqui o tempo é imperfeito, que descreve, então, uma ação habitual, repetida de Jesus. Então, o que Mateus está dizendo, em grego, de maneira clara e inequívoca, é que o Sermão do Monte não é um sermão específico
que Jesus pregou em certa oportunidade, uma oportunidade particular. Ele ensinava continuamente, de maneira habitual, aos seus discípulos. Então, o Sermão do Monte é algo muito maior e importante do que geralmente nós pensamos. Mateus, nestas breves palavras introdutórias, quer chamar-nos a atenção para o ensino oficial de Jesus, que nestas palavras está abrindo o seu coração. Está abrindo o coração a quem? Vamos lembrar, aos discípulos. Aos discípulos, comunicando-lhes o mais profundo de seu pensamento, e que é o resumo dos ensinos que Jesus costumava transmitir no círculo íntimo de seus seguidores. O Sermão do Monte não é outra coisa senão a evocação concentrada de muitas horas de comunhão íntima entre Jesus e seus discípulos. O estudo da Bíblia exige horas de comunhão com o Senhor. Mateus, ao escrever isto aqui, ele está dizendo que eles tomavam tempo, que Jesus tomava tempo para estar com eles nos momentos de comunhão. Jesus comungava com eles e eles com Jesus. Mateus está dando-nos um exemplo de que comunhão com o Senhor não significa aquela oração curtinha que a gente faz. Por isso, tantas vezes o Senhor disse: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que ouve em secreto, ele ouvirá. Comunhão com Deus é estar com Ele naqueles momentos especiais. E em momentos comuns do dia a dia, há necessidade de comunhão íntima com Jesus para conhecê-lo. É através dessa comunhão que ele se revela. A Bíblia foi escrita para revelar o Senhor e o seu amor infinito que abarca este universo inteiro. Então, repetindo, o Sermão do Monte não é outra coisa senão a evocação concentrada de muitas horas de comunhão íntima entre Jesus e os seus discípulos. E ao começar o estudo sobre o Sermão do Monte, nós nos colocaremos frente a frente com esta bem-aventurança, para que a gente possa concluir com respeito, com admiração, com gratidão e amor, pelo muito amor com que o Senhor nos tem amado. Leia de novo o verso 3 do capítulo 5. Leia comigo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pode-se perceber que todas as bem-aventuranças possuem a mesma forma. No original grego não aparece a junção que une em português as duas partes de cada bem-aventurança. Por que aqui é assim? Porque Jesus não as pronunciou em grego, e sim no aramaico, que era uma classe de hebraico que os judeus falavam naquele tempo. Em aramaico e no hebraico, há uma expressão muito comum, que é uma espécie de interjeição, e que significa quão feliz é. Essa expressão em hebraico, asherê, é muito comum no Velho Testamento. Por exemplo, no Salmo, capítulo 1, verso 1, que a gente conhece de cor. Diz assim, em português, bem-aventurado o varão. No hebraico diz, quão feliz é o varão. Essa é a mesma forma que Jesus utiliza nas bem-aventuranças. Então, as bem-aventuranças não são simples afirmações, são exclamações enfáticas. Quão feliz é o pobre de espírito. Quão feliz é o pobre de espírito. Isto é muito importante porque significa que as bem-aventuranças não são piedosas exclamações de esperança no que poderia vir a ser. Não são profecias brilhantes com um halo de glória futura em algum céu distante. São exclamações de alegria por algo que já é e que já existe. São felicitações. A bem-aventurança que o cristão recebe não é uma bem-aventurança posposta por um estado futuro de glória celestial, mas algo que já existe aqui, nesse momento, agora. Não é algo que o cristão receberá, senão que já haja recebido. Naturalmente, alcançará a plenitude de cada dom, quando possa gozá-lo na plena presença de Deus.
Por enquanto, cada dom é algo que já se pode desfrutar aqui e agora. As bem-aventuranças, com efeito, dizem: que felicidade é ser um cristão, que alegria seguir a Cristo, que alegria conhecer a Jesus como Mestre, como Salvador, como Senhor. As formas das bem-aventuranças nos indicam que são expressões de gozosas surpresas, radiante felicidade pela realidade da vida cristã. Frente a frente com as bem-aventuranças se faz impossível toda a interpretação do cristianismo como uma religião triste e carente de entusiasmo. A palavra bem-aventurados que se usa em cada uma das bem-aventuranças merece uma especial atenção. Por exemplo, no grego é Macários. Geralmente se usa para descrever os deuses. Na fé cristã, há um gozo e alegria que são divinos. O significado de Macários pode se entender melhor a partir de um dos usos comuns na literatura da época. Os gregos chamavam a ilha de Chipre de Ré Macários, porque, segundo eles, a ilha proporcionava tudo o que uma pessoa podia para ser feliz. Macários, então, descreve um gozo autossuficiente que possui em si mesmo o segredo de sua própria irradiação. Esse gozo sereno, intocável e autônomo, que não é afetado pelas diferentes circunstâncias da vida. A felicidade humana depende das ocasiões, depende das circunstâncias e de circunstâncias mutantes da existência, algo que a vida pode dar e, ao mesmo tempo, pode tirar. A bem-aventurança cristã está livre de qualquer risco. Nada pode tocá-la ou atacá-la. Nada nem ninguém tirará a sua alegria, conforme está em João, capítulo 16, verso 22. João 16, verso 22. As bem-aventuranças nos falam desse gozo que sai ao nosso encontro, ainda que em meio à dor. Aquele gozo que nem o sofrimento, nem a tristeza, nem o desamparo, nem a perda de algo ou de alguém que queremos muito pode manchar. É o gozo que brilha através das lágrimas, que nada, nem a vida, nem a morte, nos pode arrebatar. O mundo pode ganhar e, ao mesmo tempo, perder seus gozos. Uma mudança na sorte, um colapso na saúde, a desilusão que nos ocasionam as ambições que não podemos alcançar, até o mau tempo pode privar-nos desta migalha de gozo que o mundo pode dar. Mas o cristão não. O cristão possui esse gozo sereno e intocável que provém de andar sempre na companhia de Jesus e estar sempre em sua presença. E quão doce é a companhia de Jesus. Os que têm o costume de andar com o Senhor bem conhecem a doçura da companhia do Senhor. Bem conhecem a doçura do abraço do Senhor. Bem conhecem a doçura do olhar de Jesus sobre ela. O melhor de todas as bem-aventuranças é que não são visões esperançadas de alguma realidade futura, nem são promessas douradas de glórias distantes. São extremamente triunfais ante a realidade do gozo permanente que nada no mundo pode tirar. É surpreendente que se comece a falar da felicidade humana a partir de opa, opa, a partir do dizer bem-aventurados os pobres de espírito. Há três maneiras de entender o significado da palavra pobres. Eu queria gastar um pouquinho desse tempo aqui, porque a palavra pobre aqui em Mateus 5:3 é pitokoi. No grego há duas palavras que designam a pobreza. Uma delas é penês. Penês é o homem que tem que trabalhar para ganhar a vida. Aquele que se serve a si mesmo, atendendo suas necessidades com suas próprias mãos. O autodiáconos.
Penez é o homem de trabalho, o obreiro, que não tem nada que lhe sobre, o homem que não é rico, mas que tampouco sofre a miséria. Na bem-aventurança, não, Mateus não usou a palavra penez, mas pitocói, que descreve a pobreza absoluta, total e absoluta do que está imerso na miséria. Está relacionado com pitocém, que significa agachar-se, encolher o corpo. Descreve, portanto, a pobreza que não pode levar nada e que se oferece uma esmola para aliviar a situação. Você, com certeza, está se lembrando de alguém todo encolhido, em algum canto, em alguma esquina, em alguma porta, que apenas estende a mão para receber. Pede mais com o olhar do que com a boca, com as palavras. Ah, meus irmãos, Penez descreve o homem que não possui nada supérfluo. Pitocói, em contrapartida, descreve o homem que não tem nada. Tudo isto torna a bem-aventurança mais difícil de compreender, porque o homem que nada tem, que sofre e vive na mais abjeta pobreza, é um bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que está na mais absoluta pobreza. Lembrem-se, Jesus não falava em grego, mas no aramaico. E nesta língua, pobre tem um significado muito especial. No hebraico, as palavras para pobre são hani e ebion. Estas duas palavras sofreram na evolução do idioma hebraico uma quádrupla mutação. No princípio, significava simplesmente pobre, sem poder, sem prestígio, sem influência. Depois ela evoluiu para apenas carecer de poder, de prestígio e de influência. Evoluiu para carecer de poder, de prestígio, de influência, era alguém oprimido, explorado ou vassalado pelos poderosos. Por último, veio significar alguém que, por não poder possuir, por não possuir recurso algum temporal, colocasse a sua completa e total esperança e confiança em Deus. De modo que pobre em hebraico é alguém que humildemente coloca toda a sua confiança em Deus. Perceberam a beleza do significado que Jesus está colocando aqui? É com este sentido que o salmista usa o Salmo 34, verso 6. E não esqueça, anote esses versos que eu vou dar agora para você conferir mais tarde, fazer parte do seu estudo. Porque se você não anotar agora, não vier anotando quando terminar esse sermão aqui, quando terminar esses momentos de adoração, você vai se esquecer de tudo isto. É assim que muitas vezes acontece quando a gente sai da igreja. A gente não anota. E sai conversando com um e com o outro, quando chega em casa já não se lembra mais do sermão. Eu acredito que alguns dos irmãos que estão me ouvindo neste momento na sala não se lembram nem do tema mais da lição da Escola Sabatina, que terminou sábado passado. Eu não estou falando do tema Grande Conflito. A gente não lembra mais do título da primeira lição do Grande Conflito. E foi uma lição que impactou, se a gente não anotar e não sair da igreja falando sobre essas coisas até chegar em casa, e em casa ainda continuar falando sobre isto, a gente termina perdendo a essência da mensagem que Deus enviou pelo seu servo, pelo pregador. Por isso que eu lhe pedi desde o princípio, anote. Eu vou dar os textos para depois você anotar em casa, porque a gente não tem tempo para ler tudo que está escrito aqui. Ok. Salmo 34, verso 6. É nesse sentido que o salmista usa. O Senhor se compadece do pobre. Nos Salmos, o que é pobre nesse sentido recebe a misericórdia dia a dia e o amor de Deus. Está no Salmo capítulo 9, verso 18. Deixe-me ler somente este salmo aqui, só um pouquinho. Salmo 9, verso 18, para a gente ter uma noção. Salmo 9, verso 18, na minha Bíblia diz assim, e na sua certamente. O Senhor será lembrado por um alto, o Senhor será também um alto refúgio para o pobre. Algumas Bíblias dizem oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia.
A mesma coisa vem no Salmo 35. Salmo 35, verso 10, nós encontramos algo semelhante. Diz assim: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Assim vem também no Salmo 68, verso 10. Vem também no Salmo 72, verso 4. No Salmo 107, verso 41. No Salmo 132, verso 15. Você pegou aí? Salmo 9, verso 18. Salmo 35, verso 10, estou repetindo. Salmo 68, verso 10. Salmo 72, verso 4. Salmo 107, verso 41. Salmo 132, verso 5, verso 15. Em todos estes casos, o pobre é o homem humilde e impossibilitado que tem colocado a sua esperança e sua confiança em Deus. Juntemos agora os dois aspectos desta conclusão, o grego de um lado e o hebraico do outro. Pitokoi descreve o destituído total, ao homem que nada possui. Hani e Ebion descreve o pobre, o humilde, o impotente que tem colocado toda a sua confiança em Deus. Você vai lembrar e vai gravar isso aqui com o que eu vou dizer. Lembra daquele homem junto ao tanque de Betesda, quando Jesus chega e vê as pessoas ali. Jesus viu, não apenas aquele homem, aquele anônimo, nós não sabemos o nome dele, não é registrado. Mas junto com ele havia muitas pessoas lá. Mas ele estava ali já há bastante tempo. E Jesus olhou para ele. Ele fez uma pergunta direta: queres ficar são? Ele não respondeu a pergunta direta. Ele respondeu indiretamente: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude quando a água é agitada para colocar lá. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha nada. Ele estava ali simplesmente sem nada, na mais abjeta pobreza de companhia e de recursos. Dá para entender que provavelmente, se o Senhor não tivesse dito, toma a tua cama e anda, ele morreria ali. Este é o homem, Rebion e Hani, que nada tem. É como aquela mulher, Tirofenícia, que Jesus saiu da Galiléia e foi lá atendendo a sua fé, atendendo ao seu coração, ao mesmo tempo para ajudar os discípulos a quebrarem as barreiras no futuro, quando eles começassem a pregar o evangelho. Jesus foi lá e a mulher saiu correndo atrás. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, lembra? Qual foi a resposta de Jesus? A minha Bíblia diz assim: ele não lhe respondeu palavra. E ela saiu falando, eles andando e ela atrás. Tem misericórdia de Davi. E os discípulos, impressionados pela recusa de Jesus em dizer alguma coisa, diz: despede, é que vem gritando atrás de nós. Mas Jesus esperou aquele momento para demonstrar aquele carinho especial que só o Senhor Jesus tem. Oh, meu Pai, como o Senhor é bom. Jesus parou e a mulher chegou e repetiu: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Mas Jesus olhou para ela e disse: eu não vim senão as ovelhas perdidas das casas de Israel, e eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Como você se sentiria se aquele por quem você clamasse ajuda lhe desse uma resposta dessa, lhe chamasse de cachorro? Antigamente, chamar alguém de cachorro era uma ofensa muito grande. Seu cachorro, isso estava carregado de um desprezo. Jesus disse isso para aquela mulher: eu não posso tirar o pão da boca dos filhos, dar para os cachorrinhos. Qual foi a atitude dela? Irmã Marilene Bahia, qual foi a atitude dela? Me diga aí. Sim, Senhor. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem na mesa dos seus senhores. Essa resposta daquela mulher a mim enternece. E eu estou aqui com os olhos cheios de lágrimas. A resposta me enternece.
Se internece a mim, Soraya, imagine quanto enterneceu o coração do Senhor Jesus. Olha a resposta de Jesus, lembra? Ô mulher, grande é a tua fé. Poucas vezes Jesus usou essa expressão, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu queres. E ela se foi. E ela se foi. De que maneira estava o seu coração? Não mais pobre, mais rico, riquíssimo da presença do Senhor, do amor do Senhor. Ela viu nos olhos do Senhor a emoção, a alegria, o prazer, o amor divino que circunda o trono de Deus. Ela viu o amor nos olhos do Senhor Jesus. Jamais foi a mesma coisa. Quando a gente toma tempo para comungar com o Senhor, a gente passa a enxergar pela fé o amor nos olhos de Jesus. Cada palavra de Jesus tem um significado carregado, um significado pleno de um amor eterno que está escrito nas palmas das tuas mãos. Tenho gravado o teu nome nas palmas das minhas mãos. Irmã Janete, irmã Dalice, cada irmão que me está ouvindo aí, Val, Aderlândia, cada um que está ouvindo, Rogério, Pastor Wagner, o amor do Senhor está escrito nas palmas das mãos de cada um de nós que se sente pobre. Que se sente pobre. Então, bem-aventurados pobres quer dizer, bendito e feliz é o homem que tem tomado consciência de sua total destituição e que tem colocado sua confiança em Deus. Se alguém se torna consciente de sua total destituição e bota toda a sua confiança em Deus, entram em sua vida dois elementos que são as faces opostas de uma mesma realidade. A primeira, muitas coisas que lhe serão indiferentes, porque saberá que não pode receber nem felicidade, nem segurança das coisas. Segundo, sentirá que Deus é verdadeiramente o único que no fundo lhe importa, pois saberá que Deus é o único que lhe pode oferecer ajuda, esperança e fortaleza. Então, o pobre de espírito é o homem que descobriu que as coisas não significam nada e que Deus lhe significa tudo. Contudo, não devemos pensar que esta bem-aventurança é um elogio à pobreza material. Não é boa coisa ser pobre. A pobreza tem a sua origem no diabo. A pobreza é uma desgraça. E Jesus nunca classificou de bem-aventurada a condição de quem vive na miséria e não tem o suficiente para comer, e que são constantemente acossados pelas enfermidades, porque tudo está contra eles. O Evangelho tem como um de seus objetivos a eliminação dessa classe de pobreza. Quantas pessoas pobres eu conheci que saíram desse tipo de pobreza e se adentraram até por uma certa fartura quando aceitaram o Senhor Jesus. Ouvi quantas vezes dizer, eu não sei o que acontece com esta igreja, porque fulano não tinha onde cair duro e agora ele está sossegado, está bem de vida, até casa comprou. Até casa tem. Aí a gente se lembra de Ruth, capítulo 3, verso 17. Saiu com a mão na frente e outra atrás da sua terra junto com Noemi. Em que se tornou? Em que Ruth se tornou? Uma das avós do Senhor Jesus. Casou com quem? Com um homem bem de vida. Deus guiou os passos de Ruth até Boaz. Israel no deserto. O que Israel tinha para comer no deserto? Deus lhe manda o maná durante 40 anos. E Deus vai repetir daqui a pouco para nós, para mim e para você. Deus vai repetir daqui a pouquinho. O anjo enviando o maná, a comida, para aqueles que estarão refugiados da perseguição que dentro em breve vai se abater sobre nós, os guardadores do sábado, os fiéis de Deus. Desculpe eu falar nós. Deus tem um povo nesta terra. E na palavra de Deus, o povo desta terra, o povo de Deus, são os adventistas do sétimo dia, você e eu. E você que me está escutando,
que não é adventista não carregue isso como preconceito. Não veja nisso preconceito. Porque eu não nasci nesta igreja. Mas o Senhor me trouxe para esta igreja. Eu não nasci pastor. O Senhor me chamou para ser pastor. O Senhor me tirou de dentro do palácio do Itamaraty para ser embaixador deste evangelho. Eu sei o significado do que significa ser adventista do sétimo dia. Eu sei o que significa ser filho de Deus. Cada filho de Deus sabe o que significa ser filho dele, de um Pai eterno, todo-poderoso, maravilhoso, repleto de amor. Por isso João diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio ser filho de Deus, filho do Rei do Universo. Então, irmãos amados, concluindo, a pobreza bem-aventurada é a do pobre de espírito, a do espírito que reconhece a sua própria falta de recursos para fazer frente às exigências da vida e encontra a ajuda e a fortaleza de que necessita em Deus. Jesus disse que a estes pobres pertencem o reino dos céus. Quem são estes pobres? Você pode até estar bem de vida, ter um bom dinheiro na conta do banco. Gaste logo esse dinheiro no evangelho. Aplique esse dinheiro no tesouro do céu. Não fique acumulando dinheiro. Daqui a pouco você não vai ter com o que gastar. Alguém vai se apropriar do seu dinheiro. Não fique arrumando muito a sua casa, porque daqui a pouco alguém vai morar na sua casa. Não fique adquirindo automóveis valiosos, comprando carro caro. Não faça isso. Daqui a pouco alguém vai usar seus carros. Não fique tentando entender que sucesso na vida é ter bens. Daqui a pouco você não vai ter nada. Apenas a companhia do Senhor. Estamos pertinho disto. Pertinho disto. O Senhor está ali na esquina. Estou repetindo. Jesus disse que a estes pobres pertence o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus, porque deles é o reino dos céus. Por que tem que ser dessa maneira? Se tomarmos duas das petições do Pai Nosso e as lermos juntas, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, nós obteremos a seguinte definição. O reino dos céus é uma sociedade na qual a vontade de Deus se faz na terra da mesma maneira que no céu. Eu vou repetir. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Tem esta definição. O reino dos céus é uma sociedade na qual a vontade de Deus se faz na terra da mesma maneira que no céu. Isto quer dizer que somente aquele que faz a vontade de Deus na terra é cidadão do reino dos céus. Aquele que é obediente. Foi o que Deus disse com muita clareza a Caim naquele encontro tenso para Caim. Se bem fizeres, não é certo que haverá aceitação para ti, mas se fizeres mal, o pecado jaz à porta. Mas a ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, a você cabe evitar o pecado. A você cabe não praticar o pecado. Você tem que escolher fazer o bem, a minha vontade, ou fazer o mal, a vontade do diabo, do pecado. Cada um de nós, a cada um de nós, durante o dia inteiro, isto é colocado aos nossos olhos para a gente escolher. Que Deus abençoe sua escolha, porque eu vou terminar dizendo: somente podemos fazer a vontade de Deus quando nos damos conta de nossa própria total impotência, de nossa própria total ignorância, de nossa própria total incapacidade de responder satisfatoriamente às exigências da vida e quando, portanto, nos colocamos
ou quando, portanto, colocamos toda a nossa confiança em Deus. A obediência sempre se funda na confiança. Não se iluda. A mesma obediência que Deus exigiu dos anjos no céu, que Deus exigiu de Lúcifer no céu, que Deus exigiu de Caim e que Deus exigiu de cada criatura que nasceu, é a mesma obediência que Deus exige hoje. Um cristão não é desobediente à palavra do seu Deus, do seu Pai. Ele é obediente. Então, meus irmãos amados, a obediência sempre se funda na confiança. O reino de Deus é a possessão inalienável dos pobres de espírito, porque os pobres de espírito têm tomado consciência de sua total destituição e têm aprendido a confiar e a obedecer. De maneira que a primeira bem-aventurança quer dizer, e vou terminar com isto: quão feliz é o homem que se tenha percebido de sua total destituição e tem posto toda a sua confiança em Deus. Porque somente desta maneira pode oferecer a Deus esta obediência perfeita que o converterá em cidadão do reino dos céus. Que Deus o abençoe, irmão amado. Que Deus encha seu coração de alegria. Que Deus encha seu coração de certeza. Que Deus encha seu coração de tal maneira que você se prostre diante dele e diz: Senhor, eu oro em nome de Jesus, porque eu não tenho nome, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada, por isso eu te peço, eu não tenho nada para dar, mas o Senhor tem tudo para me dar, porque o Senhor é o meu Criador, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Salvador, nas tuas mãos eu me entrego. Foi assim que Jesus terminou a sua vida nesta terra. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Daqui a pouco haveremos de dizer: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Me livra daquele que é mais forte do que eu, para que eu te possa louvar eternamente, para que eu cante sobre o mar de vidro o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro, o cântico da vitória do Senhor Jesus, e adore a ti para todo sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos acompanhe neste dia. Amém. Amém. Ok, meus irmãos amados, chegamos ao final de mais uma mensagem e eu gostaria de orar com vocês. Vamos orar? Querido Pai, rendemos-te graças, meu Senhor e meu Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Porque ao mesmo tempo que tu nos fazes sentir o nosso nada, tu nos fazes sentir a grandeza do que é ser um filho de Deus. Por isso nós nos aproximamos deste Deus Todo-Poderoso, confiante na sua resposta positiva sempre, para glorificar o teu nome. Essa resposta positiva muitas vezes se traduz com um não, mas ela é positiva. Ainda que ela seja não, ela é positiva e nós te adoramos por isto. Porque tu sabes todas as coisas, tu conheces o fim desde o princípio. E confiantemente nós te apresentamos as nossas súplicas, te apresentamos as nossas necessidades, te apresentamos os nossos sonhos, colocamos diante de ti nossas esperanças, nossos desejos, porque queremos adorar e amar a ti desde agora e para todo sempre. Fica conosco neste dia, Pai. Abençoa cada coração aqui presente. Abençoa cada filho que está aqui conosco de manhã cedinho, madrugadinha, vendo o sol nascer, adorando a Ti como Deus e Senhor. Fica conosco, Pai. Faz-nos amar Jesus. Dá-nos gratidão pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Dá-nos o amor do céu, para que a gente possa retribuir este amor. Não um amor poluído, mas um amor perfeito, pela habitação do Espírito no coração de cada um de nós. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. E faze proclamar
o que proclamaste naquele dia, quando Jesus saiu das águas. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Dize, Pai, de cada um de nós, estes são meus filhos amados, em quem me comprazo. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meu pastor. Eu aprendi hoje, ó. Aprendi que ser pobre é olhar para Deus em sua riqueza e dizer, meu Deus, eu sou pobre, eu sou pobre. Olhando para Ele, eu sou pobre o tempo inteiro, né? Tem como me comparar com Deus. Senhor, eu sou pobre, eu sou pobre. A outra coisa que eu aprendi é que ser pobre é nunca confiar em mim mesmo. Eu sou completamente dependente dele, não tenho nada. Ele tem tudo. Eu sou pobre, eu sou pobre. E aprendi que ser pobre, mesmo adquirindo as coisas, não estou ligadas a elas. Uhum. Perfeito. 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 Mas É aquilo que Jesus disse, pastor Wagner. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. é isso. Nós somos do Senhor. Uhum. Somos do Senhor. Estamos unidos a Ele pela habitação do Espírito no nosso coração. Louvado seja Deus. Obrigado. Amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus do que o Senhor existe, viu, pastor? Pastor Wagner, eu não sei por que é que você me chama para pregar. Eu, às vezes, me pergunto a Deus, porque eu sou um pobre coitado. Eu sou um tabaréu nascido num lugar tão atrasado que a lua não passa. Quando eu vim conhecer a lua, já era rapaz feito. Mas Deus me trouxe para este evangelho e Deus me deu o privilégio de entender um pouco do seu amor. E eu não posso deixar de repartir. Eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus por estar na sala 57 também. Eu admiro muito esses irmãos da sala 57. Admiro muito. Admiro muito. Admiro muito o que Deus tem feito e sustentado este Wagner Almeida. Louvado seja o Senhor. Eu gostei muito do que você disse ontem. Gostei muito. Eu não sou ninguém, eu estou aqui, eu acho que Deus não, eu não tenho condições, mas é Ele que me sustenta. É claro, Deus sempre me sustenta. Louvado seja Deus. Quando a gente reconhece, a gente está no caminho certinho do nosso Pai. E Deus não, abençoe. não é retórica, não, pastor. Aquilo que Eu eu disse sei. é o que está no meu coração, é um sentimento de incapacidade e ao mesmo tempo, de sentir o privilégio de fazer algo para Deus que é tão grande, né? Imagina. Daí veio o sentimento de pobreza, exatamente. Da onde veio o sentimento de pobreza, né? Como é que Deus, em sua grandeza, usa alguém como eu? Eu sou pobre, miserável e dependo dele o tempo inteiro, né? Mas deixa eu só lhe dizer uma coisinha aqui. Quando no passado a gente tinha aqui os cursos de extensão, eu tive aulas com alguns homens de Deus. Eu tive aula com o Dr. Raul Dederen, eu tive aulas com o pastor Spangler, eu tive aulas com um gigante que desde pequeno nasceu no lar de um gigante chamado Gerhard Haser, falecido. Um bêbado o matou aqui nos Estados Unidos. Era um doutor em teologia. Um alemão que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial pela bênção de Deus. E quando eu sento para preparar alguma mensagem, eu fico pensando na intelectualidade daqueles homens, na capacidade daqueles homens de desenvolver conceitos cristãos, de descobrirem coisas na Bíblia. E quando eu paro para estudar, eu disse assim, Senhor, preciso do Senhor, me ajude, dê-me sabedoria. E o Senhor não se nega a ajudar este pobre tabaréu nascido no lugar tão atrasado que a lua não passa. Amém. É É bom, assim mesmo, né? A graça é dele se bom. manifesta. Obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Amém, 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 Grande amém. dia na presença de Deus, viu, amado? Nós todos, nós todos. Amém. Tudo bem, vamos continuar nossa caminhada. Bom, agora eu vou mostrar para você algumas coisas importantes, né, que a gente precisa ir marcando na caminhada Sala 57. Pastor, por que que a Sala 57, entre aspas, né, ela demora? Porque a Sala 57, amada, acontece no horário adequado para isso,
não é um culto de igreja de 1 hora, e ela é uma sala de aula. Então, nessa sala de aula, a gente tem que implementar um processo didático. Então, por isso, ela tem várias partes.